enquanto que, na verdade, esse tipo de diferenciação não existe. Mas também não é que seja a mesma coisa, não é. Tanto que você pode ter um poema maravilhoso, mas se ele for musicado de uma maneira inadequada, aquilo vai se tornar uma canção medíocre, né? Uma canção fraca, que não funciona. Ao mesmo tempo, você pode ter uma canção que é maravilhosa, mas se você tem aquela letra lida no papel sem a melodia e tal, você vai achar um texto banal, uma coisa assim. Então, essas surpresas existem mesmo. Mas vamos lá. E até num prefácio de uma tradução de um livro seu, acho que foi para a Venezuela, para a Espanha, o David Byrne, que era o vocalista do Talking Heads, ele falou disso, que sem diferenciação, né, de baixa cultura e alta cultura. Não importa o veículo que você se estenda, se você consegue fazer alguma coisa, consegue ter uma expressão artística, uma expressão estética. E nos Titãs, Arnaldo, com quem você tinha uma maior afinidade artística? Com quem que você se identificava naquela trupe toda lá? Olha, com todos. Ali era realmente uma coisa... Todo mundo compõe os Titãs, né? Compunha naquela época em que eu estava, os Titãs continuam, né? A gente continua, inclusive, compondo juntos algumas vezes, né? Vários discos dos Titãs depois da minha saída tem parcerias nossas, e vários discos que eu gravei tem parcerias com eles. A gente continua amigo e continua compondo junto. Mas era uma coisa, tinha períodos em que eu me aproximava mais de um, produzia mais com outro, com Paulo Miklos, com Nando Reis, com Branco, e aquilo era uma atividade de composição muito intensa, assim. Os Titãs para mim foi uma escola mesmo de música, né? Eu fiquei 10 anos na banda desde o começo, em 82 até 92, e foi um aprendizado intenso. E essa coisa de você compor sem ter um preciosismo com o momento da composição. A gente fazia música para jogar fora, fazia música no ônibus, no hotel, no camarim, e aquilo fazia música de brincadeira. Às vezes uma música que feita assim na piada acabava ficando séria e a gente acabava gravando, ou fazia já levando a sério, enfim. Não tinha um preciosismo assim de o ato da composição. Era uma coisa de fazer muito e fazia com todos. A gente acabava o show, ia para um quarto de hotel e ficava fazendo músicas. Era muito bom. Eu tinha uma liberdade assim, que a intimidade, que a amizade dá, que era muito boa. Que eu acho que eu só fui ter de novo com parceiros. Eu tenho muitos parceiros, né? Eu acabo compondo com muita gente, voluntária ou involuntariamente, como foi o caso do Benjor, que me mandou essas canções. Ou pessoas que musicam poemas meus e tal. Mas tenho muitos parceiros diferentes, e acho que a intimidade que eu tinha, a facilidade de compor que eu tinha com os Titãs, eu só fui ter de novo com os tribalistas, com Marisa e Carlinhos, que também é uma coisa muito à vontade, muito fluente ali. A gente se encontra, sempre que a gente se encontra saem 3, 4, 5 canções, é uma coisa muito fértil o encontro em si. E os tribalistas, eles voltam? Vai sair coisa nova? Ou é uma coisa muito casual e orgânica que vocês... Não, os tribalistas continuam, porque a gente continua se encontrando, fazendo música e tal, mas não tem o desejo de seguir uma carreira como banda, né? A gente fez um disco, que é um disco de encontro muito especial pra gente, mas cada um de nós, eu, Marisa, Carlinhos, continua a sua carreira individual, mas nos nossos discos individuais continuam sempre tendo muitas parcerias nossas, e eventualmente a gente pode se encontrar no palco, em ocasiões como foi no DVD ao vivo no estúdio que eu lancei, que eles foram convidados e participaram. A gente fez 2 músicas ali. Enfim, essas coisas podem vir a acontecer, mas não tem projeto de fazer outro disco dos tribalistas junto e tal, isso não existe. A sua obra, tanto a poética quanto musical, tem muita influência. A gente pode perceber muitas colagens de palavras e de sonoridades, né? Eu acho que todos nós somos a soma das nossas referências, né? E eu vejo muita coisa no trabalho de poesia, claro, não tem como não falar nos Irmãos Campos, e no Leminski também, que o Leminski tinha essa batida, sabia fazer algo esteticamente apurado, mas que num gosto popular extremo. Como é que foi como você se aproximou do Leminski? Como você chegou na obra dele? Olha, o Leminski eu comecei... Conheci primeiro a obra dele do que ele pessoalmente, né? O primeiro livro que eu conheci dele foi o Catatal, que eu li e fiquei já impressionado. Aquilo é um livro de achados, né? Em qualquer página que você abre e começa a ler, você já fica hipnotizado por aquele jorro de ideias cadenciadas, é uma maravilha. Depois conheci aquele livro branco dele, grande,
e também me encantei com os poemas e tal. Aí conheci ele pessoalmente, aí eu lancei o meu primeiro livro por uma editora. Eu já tinha lançado um livro que era o Ouê, que é o meu primeiro livro, que é todo caligráfico, que é uma pasta com os poemas soltos dentro. Era uma edição de autor, feita artesanalmente, eram só 500 exemplares, que se esgotaram já há muitos anos. Mas eu tinha feito esse livro, fiz um lançamento e tal, na mesma época em que estava começando com os Titãs e tal. Aí, quando lancei meu primeiro livro por uma editora, que foi o Psia, eu acabei conhecendo o Leminski no Madame Satã, que era uma casa noturna de São Paulo, onde a gente fazia show frequentemente. E era também, os Titãs estavam lançando, acho que o primeiro disco, Cabeça de Dinossauro. Não, o primeiro disco, Titãs, né? Antes do Cabeça de Dinossauro. Enfim, e aí nos encontramos e ele de cara me falou assim: eu vi o seu livro e tal. E ele falou que tem um poeminha, um poema de uma frase que abre o livro, né? Que é: quem com ouro fere? Uma interrogação, uma pergunta, né? Que é uma brincadeira, né? De citar aquele ditado: quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aí, quem com ouro fere? Interrogação. Ele falou: aquele poema, quem com ouro fere, aquilo eu acho que deve estar na antologia de melhores versos do poema. E aí já ficamos amigos e começamos a conversar muito e aí nos tornamos muito amigos. Leminski, quando ia a São Paulo, ficava hospedado na minha casa. Eu fui a Curitiba, fiquei hospedado na casa dele. Fizemos o lançamento de um livro juntos lá. E viramos parceiros também em algumas composições. Enfim, e mais um poeta admirável, assim, que realmente tem isso que você falou. Ele juntava o rigor construtivista e uma cultura absurda, né, de todos os clássicos de poesia oriental e tudo, e junto com uma coisa de contracultura. Com ele adorava punk rock, usava um casaco de couro surrado, ia nas baladas, tinha essa coisa muito viva de trazer a poesia para a vida, né? Ele vivia intensamente a poesia. Então era um erudito e ao mesmo tempo um punk. Era uma coisa assim, uma síntese muito bacana. E tinha uma coloquialidade, um sotaque a poesia dele, que eu acho que era como se o leitor fosse um cúmplice, sabe? Assim, já tinha de certa forma, uma cumplicidade instaurada pelo tom assim da escrita, que era muito interessante. Enfim, foi um poeta admirável. Eu sou muito amigo da Alice, que foi casada com ele, das filhas dele, da Áurea, da Estrela, e uma grande influência também na minha poesia. Seu último livro de poesias, o NDA, né, a gestação foi mais ou menos na mesma época do que saiu o Iê, 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 né? Você estava trabalhando, mas são colagens. O livro não é todo inédito, né? O NDA tem... Não, é o seguinte, eu lancei nesse livro que está com você, que é uma antologia publicada pela Publifolha. Como é que chama o nome disso? Eu falei, eu organizei, eles me pediram, eu organizei uma antologia que é bem abrangente, assim, em relação ao meu trabalho. Então, tem uma parte de poemas de cada um dos livros que eu publiquei, né, independentemente, desde o Ouê. Pela primeira vez eu reproduzi algumas coisas antigas do Ouê, depois do Psia, do Tudos, Duas Coisas, do Palavra Desordem, enfim. Fiz uma seleção dos poemas que a meu ver eram mais significativos e tal, de cada um dos livros, e fiz uma parte de caligrafias, que é um trabalho que eu expus em São Paulo, expus no Rio de Janeiro também. Fiz tem uma parte de ensaios, tem uma longa entrevista também com o Zé Miguel Wisnik, com o Francisco Bosco e com o Arthur Nestrovski. Falei, não, mas não tem graça para mim só fazer uma antologia. Para eu ter gosto em publicar essa seleção, quero botar uma parte de inéditos. E aí eu coloquei uma parte de inéditos chamada Nada de DNA, que acabou integrando, né, com essa antologia. Mas não lancei o Nada de DNA como um livro independente de poemas. E aí eu tive a ideia de fazer esse outro livro chamado NDA, que é uma abreviação daquela Nenhuma das Alternativas, né, que tem em prova de vestibular. Tem a alternativa 1, 2, 3, 4, e tem o NDA, que é a última, Nenhuma das Alternativas Anteriores. E
Aí eu fiz o NDA e tive a ideia de acoplar junto com ele o Nada de DNA. Então ficou um livro duplo, triplo na verdade, porque eu inseri no meio uma parte que eu chamo de cartões postais, que são uma espécie de ready-made, né? Poemas que já estão prontos na realidade, que eu fotografava e é como se ao recortar alguma coisa e tirar ela do contexto original, aquilo vira um poema. Então eu tinha um olhar muito atento para placas de rua, coisas assim. Passei por uma loja que é Cabeça Veículos ou uma caçamba de lixo escrito Divino, ou enfim, uma farmácia chamada Droga Love. Então essas coisas para mim eram poemas prontos, instantâneos, que estavam na realidade, e eu pescava eles com a câmera fotográfica. Acabei incluindo também nesse livro uma parte de cartões postais, que são esses ready-mades.